para comentar, falando sobre o jogo da seleção, né? Que a gente teve na sexta-feira, o Brasil ganhou por 1-0 o Equador. Como o próprio título da live já diz, venceu, mas não convenceu, né, Diegão? 1-0, que assim, poderia ter sido melhor, mas com tudo que tem acontecido nas eliminatórias com o Brasil, os 3 pontos já foi muito importante. Cara, valeu pelo resultado, não valeu pela apresentação, né? A gente pensar que no segundo tempo a gente está tirando atacante e colocando o volante para poder segurar o ímpeto do poderoso Equador, a gente fica um pouco chateado, cara. Então, o Brasil, o resultado era o mais importante, o Brasil estava em sexto nas eliminatórias, o Brasil, numa eliminatória se classificam 6, o Brasil poderia conseguir a façanha de ficar fora do grupo de classificados, se não tivesse um bom resultado contra o Equador jogando em casa. Então, assim, mas o Brasil ainda é muito abaixo daquilo que a gente espera, principalmente daquilo que os jogadores que a gente tem nos fazem esperar da seleção, né? Então, um jogo bem abaixo, eu não vou nem colocar de jogadores individualmente, mas um jogo bem abaixo do coletivo. O Brasil com muita dificuldade para ter um mínimo de padrão de jogo, um mínimo de padrão tático. O Rodrigo, por mais que ele tenha feito gol, acho que ele prova mais uma vez de que ele não é centroavante. Ele deu algumas entrevistas depois do jogo falando assim sobre a questão de se precisar do Rodrigo na ponta, ele joga. Se precisar do Rodrigo centroavante, ele joga. Se precisar do meio, ele joga. Mas assim, talvez isso tenha tirado ele da disputa de melhor do mundo. A gente não sabe. Ninguém sabe a real posição do Rodrigo. É um jogador importante, mas não é o centroavante que a gente precisa na seleção brasileira. Então, assim, acho que talvez seja uma seleção que, por mais que tenha vencido, deixa mais interrogações do que respostas. É isso. Eu acho que a seleção tem... porque tem uma questão muito importante que tem acontecido com a seleção brasileira em convocações, que são a questão das lesões, né? Por exemplo, em questão de centroavante, a gente tem o Endrick disponível, teve o João Pedro que veio para substituir o Pedro. Era dito que o Pedro poderia ter recebido uma chance nessa data FIFA, provavelmente receberia se tivesse em condições. Então, acho que o Dorival ainda não sabe exatamente o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele não quer perder a possibilidade de ter em campo o que ele optou nesse primeiro jogo, né? Nessa data FIFA, que foi ter Vini Júnior, ter Rodrigo, ter Lucas Paquetá, porque isso foi muito discutido, se ele teria o Lucas Paquetá como meia chegando e o Rodrigo aberto com o centroavante, mas ele optou por deixar o Rodrigo fazendo esse falso 9 aí, que você mesmo falou. Ô Tiagão, o que você faria diferente do Dorival? Como ele falou, né? O Tiagão falou que não é ideal o Rodrigo, mas o Rodrigo fez o gol e o Brasil ganhou assim, um jogo apertado, com dificuldade. Mas o que você faria diferente do Dorival para fazer esse Brasil jogar melhor, dentro do que ele tinha de possibilidade, claro? Cara, eu acho que assim, só comentando sobre esse jogo, acho que, na minha opinião, o único destaque desse jogo foi o André. Acho que o André jogou muita bola. Se tem um ponto positivo desse jogo foi, para mim, só esse. Não sei se vocês viram alguma coisa diferente. Mas assim, o que eu faria diferente, talvez com o material humano que o Brasil tem hoje, não sei se tem muita coisa a fazer. Eu acho que ele vai optar agora nesse segundo jogo pelo Endrick, mas vai manter Rodrigo e Vini Júnior, que aí vão virar pontas, né? A esperança, na verdade, o início da ideia, acho que era o Pedro jogar ali, no lugar do Rodrigo como 9, acho que renderia até um pouquinho mais. Mas acho que o que o Dorival poderia fazer diferente, ele vai fazer contra o Paraguai, que é colocar o Endrick, abrir Rodrigo e Vini pelas pontas. Eu acho que o Vini Júnior, eu considero ele um baita jogador no Real Madrid, mas um jogador que ainda não me convence pela seleção. Eu acho que em muitos momentos ele quer prender muito a bola, quer fazer a jogada só ele. Não sei se ele quer ser estrela ou se ele realmente olha para o lado e não vê muita coisa ali. Mas eu acho que para esse próximo jogo ele fez o que eu esperava que ele fizesse. Colocasse o Endrick, acho que pode dar um pouquinho mais de chance pro Estevão. Mas assim, soltar o time do Brasil, acho que foi como o Diegão falou. É meio triste você ver o Brasil tendo que ganhar só de 1-0 do Equador, assim, né? E aí a gente colocando volante no segundo tempo para segurar o jogo e tal. Então, talvez encorajar um pouco mais a seleção a jogar um pouquinho mais de bola. Para mim, isso é perfeito. Venceu, mas não convenceu. E você pensar em chegar
em disputar uma competição mundial desse jeito, é meio triste, cara. Sim,